Olá, muito bom regresso ao nosso programa Educação e o Seu Futuro, consigo Gregory de Mello, ou à portuguesa Gregório de Mello. Estamos com o nosso convidado, Sr. Luís Loura, da cidade de Taunton, que hoje as suas funções um pouco diferente do começo da sua vida de professor. Mas vamos chegar lá para ouvir o resto da história do Sr. Luís Loura. Sr. Luís, então terminamos o primeiro segmento com o seu regresso da Flórida para Massachusetts para trabalhar no registro de motor vehicles. Explica lá então o resto da história. Com essa oportunidade, eu voltei da Flórida para cá e comecei o trabalho na oficina central em Boston, Copley Square. E lá comecei o processo em 1996. E lá estive uns certos anos, mas o meu trabalho, como o meu estudo de línguas e o conhecimento de línguas, eu sempre procurei a oportunidade para trabalhar nas áreas regionais, nas oficinas do Departamento de Motor Vehicles, para oferecer a minha própria línguas, para ajudar o povo em geral. Sim, sim. Que é muito importante, porque ao fim da história, no nosso programa Educação e o Seu Futuro, não é? A educação faz parte disso, porque aproveitar, e não só nas escolas, em casa, muitas vezes as pessoas, as crianças têm vergonha de falar a sua língua portuguesa com os pais ou mesmo com os avós, mas não fique arrependido, porque no futuro vai ser um bom aproveito para ter aquela vantagem sobre outro candidato para um trabalho sabendo 2 ou até 3 línguas, não é, Sr. Luís? A melhor coisa, se tiverem essa oportunidade em casa como jovem, um jovem pode aprender uma língua melhor, muito mais fácil do que uma pessoa que é adulta aprender a outra. Sim, sim. Só mais que tem a oportunidade em casa, melhor é a pessoa individual para continuar os estudos, porque as línguas abrem as portas em muitos negócios. Sim, sim, sim. Então, o Luís começou na central em Boston, no Registry of Motor Vehicles, mas espalhou-se por muito aqui o condado de Bristol County, até em Brockton. As pessoas em casa devem reconhecer a sua cara, porque o Luís foi a cara, neste caso, como gerente, em quantos sucursais do Registry? Quase em todos. Em todos, mas passei os últimos 10 anos nesta área de Brockton, de Taunton, no Bedford, Fall River, Worcester, Framingham. Eu vi sempre a oportunidade, se eu posso ajudar o pessoal em geral por os serviços próprios que nós oferecemos, vamos lá ajudar os individuais, abrir portas para mostrar que nós temos uma oficina de serviços públicos necessários diariamente para todos. Muito importante. Luís, mas vamos agora à parte da política. O Luís não é estranho à política. O Luís já tem presentemente um cargo, que nós temos um cargo, do Comitê Escolar da cidade de Taunton. Mas antes disso, o Luís já tem experiência na política. A sua carreira política, como é que começou e de onde foi? Em 1981, quando eu fui trabalhar na Casa Estadual, como era professor, eu pensei, bem, eu gosto da política, eu estou envolvido na política, eu vou concorrer para a carreira de School Committee. E nesse ano fui eleito para o sistema escolar. E lá servi por 6 anos e depois disso servi no City Council por 4 anos antes de ir para a Flórida. Sim. E quando voltei da Flórida, eu estava envolvido com o registro de motor vehicles, no Departamento de Motor Vehicles, só eu não tinha tempo para estar na área. Sim. Para participar na política local. Sim. Mas ao fim disso... Então, para o pessoal em casa, 40 anos depois da primeira eleição do Comitê Escolar, retornou
o Comitê Escolar da cidade de Taunton, que foi eleito mais uma vez. Pois, Onde isso estamos mesmo. juntos. Onde estamos juntos no Comitê Escolar da cidade de Taunton, que, para o pessoal que não sabe, neste caso é um sistema com aproximadamente 8.000 alunos, com um orçamento de aproximadamente 110 milhões de dólares. Não é uma responsabilidade pequena, é uma responsabilidade muito grande, e penso que estamos a fazer um bom trabalho e continuamos a fazer um trabalho para os nossos estudantes ter o melhor e o melhor que tenha a necessidade, não é? Para aprender, e os professores também ter o necessário para ensinar. Claro. E neste caso, o Luís já está reformado, Mas não é 100%, não é? Não está reformado 100%. Eu me reformei do Estado em 2015, do Departamento de Motor Vehicles, e passei mais ou menos um ano em casa. Eu sempre tive o gosto de construir casas para que eu vendi, eu restaurava, eu comprava, fazia casas novas, como a gente tinha o hobby, Sim, sim. um hobby que a gente tinha em inglês. E depois desse ano, estava um pouco a pensar em trabalhar para oferecer os meus serviços, a continuar a oferecer os meus serviços ao público. Só nesse tempo eu falei com o nosso senador estadual, o Mark Pacheco, para ver se tinha alguma oportunidade no escritório só para trabalhar umas horas. Não queria trabalhar 40 horas ou mais, só por umas 15, 20 horas por semana. E ele me ofereceu a oportunidade, que hoje trabalho para ele com grande orgulho. O nosso senador está lá já há 34 anos, na posição legislativa. Era estadual, representante estadual por 2 a 4 anos, e depois ficou senador. Sim, sim. O pessoal em casa conhece muito bem o senador Mark Pacheco, que neste caso, hoje em dia, é chamado Dean of the Senate, porque é a pessoa que está lá o tempo mais longo, neste caso consecutivo, não é? Chama-se o Dean. Sim. E muito orgulho de ser português e faz uma representação muito boa do nosso povo português. E há dias esteve na Europa, em Portugal, numa conferência de oceanos, com as Nações Unidas, o Senator Kerry, neste caso, que está representando os Estados Unidos da América, e outros, o Gutierrez e outras pessoas do mundo inteiro. Mas o seu trabalho neste caso, representante do senador Mark Pacheco, quais são as suas funções dia a dia? Eu oferecer ajuda, assistência ao povo em geral. Continuo a ajudar em pessoas em naturalização, em serviços sociais, em serviços temos contacto com o Social Security Administration, temos contacto com agências estaduais, como nacionais. Muitas vezes há situações, por exemplo, pessoas que perderam o seu trabalho e agora precisam de assistência do Unemployment Benefits. E há muitas vezes que precisam da nossa ajuda, mas nós se entremeter no processo em ajudar a obter esses fundos. Sim, e deixa-me acrescentar um pouquinho. Além disso, há muitas pessoas que até chamam para mim ainda, porque, claro, envolvido na agência de viagens há muitos anos, ainda tenho amigos e colegas que chamam para mim a pedir assistência. E um exemplo que o senador Pacheco, e por intermédio do Luís Loura, tem ajudado, pessoas que vão renovar um cartão verde, que está levando mais de um ano a ter aquele cartão verde e está parado num processo qualquer, eu sei que as pessoas mandam depois para o Luís envolve-se com os congressistas ou os senadores
neste caso de Massachusetts, para dar um empurrão, não é? Para não estar só parado lá numa secretária qualquer. Noutra situação, pessoas que naturalização, não é? Também estão à espera da sua entrevista ou da marcação dos dedos, também já está à espera de mais um ano. Outra vez, outro caso que o Luís tem assistido, o nosso povo, situação de desemprego, não é? Outras situações de senior circuit breaker tax, que as pessoas de certa idade têm uma taxa que pode receber para trás de reembolso e muitas vezes o governo está em dúvida. E eu sei que o Luís, depois, mandando os documentos necessários, tem mais uma urgênciazinha de mandar vir o dinheiro para trás. Os serviços do escritório do senador Marco Pacheco, por intermédio do Luís Loura, são muito úteis. E não só para os residentes de Taunton. Eu sei que há muitos que vão ter à sua porta que infelizmente algumas vezes podem ou não podem ajudar, mas explica as situações que podem acontecer. A palavra passa. Por exemplo, há uma família que mora em noutra cidade e teve um caso de renovar o passaporte americano. Ou tem que agora renovar as licenças de conduzir e tem que ter uma certa informação para mostrar ao Departamento de Motor Vehicles como o certificado de naturalização, um passaporte que não está expirado, coisas que perderam muitos imigrantes que ficaram americanos, perderam os documentos e me envolvo nesse processo para ajudar essas pessoas para obter um duplicado de certificado de naturalização, como o passaporte, outros documentos que precisam do governo americano, que estão em Washington ou outro estado, e nós metemos no processo de oferecer assistência a todos. É muito importante, muito útil e tenho muito respeito para os nossos eleitos, como Senador Pacheco, Senador Michael Rodrigues, António Cabral, representante António Cabral, Alan Silvia, Carol Doherty e outros que têm o pessoal para ajudar os nossos. Eu não gosto de ser sempre imigrante, porque já não temos aquela imigração dos 60, dos 70 e os 80, mas continua aquele serviço que é útil para o nosso povo português. E agradeço isso sinceramente. Mas vamos voltar atrás, uns anos atrás. Nos anos 80, quando começou em Boston, com o senador, representante naquela altura, Aleixo, Teddy Alexo, o Luís, juntamente com um colega, teve uma experiência muito importante na fundação de... Qual foi? Celebrar o nosso Dia de Portugal no nível do estadual, no State House. E nesse tempo foi o Sr. Aleixo, o representante Aleixo, o representante Silvia, o representante Correia, desculpe, o Roberto Correia, de Fall River nesse tempo, e nós falámos do assunto de formular um grupo que podemos celebrar a nossa cultura e a nossa vida no nível estadual. E principalmente isso foi em 1982. E hoje em dia temos já a celebração do Dia de Portugal no State House, já no 38º ano. Fazemos este ano, tudo foi visual no Zoom, Sim. mas esperamos que o ano que vem tudo vai normal e vamos para Boston. Sim. Até fui, neste caso, nomeado por senador Pacheco em 2019, não penso bem, quando teve cá o Marcelo Rebelo de Sousa, o nosso presidente de Portugal. Fico, neste caso, honrado, com muito orgulho, naquela altura, que é uma celebração muito engraçada, muito importante. A gente leva os veteranos lá, cantamos os hinos portugueses, os hinos americanos, os estudantes estão lá, muita coisa boa. E agradeço sinceramente o seu apoio e a continuação do apoio. Luís, já chegamos ao final, passa-se muito rápido.
Quero agradecer muito a sua presença, por estar cá conosco. Eu gostei, muito sempre. Estou à sua disposição para continuar e para outra vez, para chegar cá novamente. Muito obrigado. E para o nosso pessoal em casa, muito obrigado a sua atenção. Oxalá que gostamos do nosso programa. Muito obrigado ao Portuguese Channel, aqui o Eduardo Lima, Helena Silva e todos que fazem colaboração com a gente. Até para a semana. Boa noite e boa paz. Obrigado.